Seja muito bem-vindo ao Papo com de Paula. Eu sou o escritor Carlos de Paula. A gente está aqui gravando hoje nos estúdios da Escola Residência e trazendo um tema que está cada vez mais em alta para você, para agregar para você, para nossa audiência, para você ter alguns insights de como melhorar a sua vida, de como ser mais produtivo, do que você está fazendo aí no seu trabalho ou na empresa que você gerencia, no negócio que você tem, trazer insights para trazer mais lucro para sua empresa, para que você possa ajudar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, levar você mais produtividade, mais conhecimento, para que você impacte a vida de mais pessoas de forma positiva. E para a live de hoje, para o nosso programa de hoje, eu trouxe aqui Flávio Lago. Flávio Lago ele é publicitário, redator, músico. Ele é sócio da 101 Mic Mídias. E hoje o nosso papo vai ser sobre podcasts, a revolução dos podcasts que está acontecendo na nossa mídia. Flávio, muito obrigado pela presença hoje aqui. Gostaria que você desse um oi aí, falasse um pouquinho de você para a nossa audiência, conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, o que é a 101. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Vai ser um prazer conversar sobre podcast, que é uma mídia que está crescendo muito. Falar um pouco disso com a sua audiência. Muito legal isso daí. Para a gente começar então esse papo, você está falando, poxa, a empresa de vocês trabalha com podcast, é isso? Isso, nós somos uma produtora de podcasts e a gente grava e também a gente usa a inteligência criativa para fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível. Importante, eu vou entrar nesse tema depois, mas primeiro eu quero entender o que é podcast? Para quem está vendo esse vídeo agora, para quem digitou aí, para quem fez uma pesquisa, poxa, o que é podcast? Eu ouvi falar, o que é isso? O que é então? Para a nossa audiência entender, o que seria esse nome, podcast? Bom, o nome, ele foi uma junção de duas palavras, que era o iPod e o Brandcast, que é transmissão em inglês. Então, em 2004, um DJ da MTV, o Aaron Curry, ele pegou podcast, né, tirando dessas duas palavras, e foi o cara que ele criou o primeiro agregador de podcast. E ele deixou os códigos públicos para todos os programadores. E dessa forma as pessoas começaram a utilizar mais o podcast, né? Fazia as gravações e colocava nesse agregador dele, é isso? Na verdade, assim, o agregador era um sistema que pegava o arquivo de áudio e transformava num endereço. Né? Isso tecnicamente hoje não existe mais, porque as plataformas já fazem isso automaticamente, né? É muito transparente para o usuário, né? Mas em 2004 era bem diferente, né? Os recursos técnicos, né? Mas o podcast em si, ele é um conteúdo de áudio transmitido pela internet sob demanda. Ele é como se fosse um programa de rádio. Né? Legal. Então, para a gente associar, quem está acostumado com rádio, a gente pode fazer essa associação. Pode entender dessa forma, mas como se fosse um Netflix. Então, nas plataformas onde há hospedagem dos podcasts, você tem um cardápio muito grande de temas, né, de assuntos, e você escolhe aqueles da sua preferência e depois você faz o download, né, para ouvir quando e onde você quiser. Então, diferente de uma programação de rádio em que eu tenho que ouvir o que a rádio me propõe, no podcast eu posso escolher, na verdade, os assuntos do meu interesse também. Você escolhe quando, a hora que você quer ouvir, né? E por onde você quer ouvir, porque você pode baixar no seu celular, você no tablet ou mesmo no seu desktop. Legal, então eu não fico preso ao tempo, né? Não fica preso ao tempo, e uma das vantagens também é que se você está online na internet, você não precisa baixar, é só dar o play e ouvir. Legal. Mas se você vai querer ouvir, sei lá, numa outra hora e você não sabe se você vai estar online, você faz o download antecipado para ouvir depois. Legal. Numa academia a pessoa pode ouvir ali um podcast. Isso é uma das grandes vantagens do podcast. Né? Porque você vai ocupar, às vezes, atividades onde você não exija tanta concentração. Você pode usar o podcast, sei lá, na academia, fazendo esteira, ou no carro, quando você está indo trabalhar, está trânsito. Então, essas são uma das boas vantagens do podcast. E para um produtor, por exemplo, se alguém que está nos ouvindo aí, a pessoa fala, poxa, essa ideia, gostei, eu quero começar
a gravar isso, eu quero gravar esse áudio, disponibilizar para as pessoas. Mas por que a pessoa faria isso? Por que a pessoa investiria hoje num podcast? Então, tem dois viés aí, né? Você pode investir como pessoa física mesmo, né? Ou se você tem uma empresa, você pode colocar o podcast dentro da sua estratégia de marketing. Né? Legal. Então funciona como marketing, como conteúdo. Como marketing, exatamente. Né? Agora, a pessoa física, eu costumo, sempre quando eu vou conversar com algum cliente, costumo fazer 3 perguntas para ele. Né? A primeira é, você tem o que falar? Porque você precisa ter assunto, precisa ter conteúdo. Né? A segunda pergunta é, você quer falar para quem? Sim. Você tem para quem falar isso, né? Quer dizer, você tem público ou você não tem público ainda? E a terceira pergunta é por que você quer falar isso para essas pessoas? Entender qual é o objetivo desse projeto. Legal. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem o que falar, ela tem conteúdo. Por exemplo, um professor que domina um determinado assunto. Às vezes ele tem como público os alunos da escola onde dá aula. Mas não é só o suficiente. Então ele precisa desenvolver novos públicos. E isso a gente faz. Né? Ou então ele tem muito público. É uma pessoa muito popular. Mas ela ainda não definiu o que falar para essas pessoas. Então é o inverso. Então a gente começa a gerar conteúdo interessante para o público daquela pessoa. Essa pessoa, legal. Mas o porquê, a gente precisa entender. O porquê está ligado muito àquela ambição pessoal da pessoa. Por que você quer fazer isso? Né? Às vezes a pessoa, eu quero fazer porque eu vejo a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. É um motivo. Né? Ou então, não, eu quero fazer por vaidade, eu quero ter o meu podcast, eu acho legal, eu acho bonito. Né? Então, um motivo a gente precisa entender qual que é para caminhar na direção certa. Para atingir o objetivo do cliente. Exatamente. Né? Legal. Principalmente essa questão que você falando, quando a gente olha para o marketing, né? Se a gente não sabe qual que é o objetivo que a gente quer com aquela comunicação, a gente não tem a conversão, né? O cliente não toma uma ação, não faz o que a gente pretende fazer com aquela comunicação porque não está clara, né? Exato, porque você precisa ter uma inteligência criativa no processo e caminhar na direção de satisfazer esses objetivos, né? Porque senão fica uma coisa muito largada, né? Quer dizer, você ligar um microfone, sair falando e pendurar numa plataforma, dá para fazer. Mas para que você vai fazer isso? O que você vai conseguir com isso? Muitas vezes não vai ter resultado nenhum. Não vai também, ter resultado. Né? O único resultado é você contar para os seus amigos que você tem um podcast e de repente eles vão achar legal, né? Você me falou que você ajuda, por exemplo, pessoas que não têm uma audiência, a construir uma audiência através do podcast. Pode explanar um pouquinho mais isso? Como que vocês fazem essa ajuda para essa pessoa? Poxa, a pessoa aí não tem então uma audiência, ela é um especialista num tema, mas ela não... A gente vê muito isso, né? Que nem você deu exemplo de professores. Você tem um professor que domina realmente um assunto, mas ele ainda não tem uma audiência. Quer dizer, uma audiência a níveis assim de internet, por exemplo, mesmo, né? Que permite que a pessoa tenha grandes públicos. Como que vocês podem ajudar? Como que a 101 Mic Mídias ajuda então a pessoa a criar essa audiência? Bom, o segredo hoje de todo o marketing digital é público, é tráfego, né? É gente que te ouve, te segue ou te assiste em algum canal que você tem. Né? Esse é o grande capital do marketing digital. Porque quando você tem público e audiência, pessoas, empresas, marcas começam a olhar você diferente. Né? Você se torna interessante porque você cativa um determinado público. Sim, se você tem... para um empresário, que esteja não ouvindo, ou mesmo um profissional liberal, se a pessoa tem o capital social, ela consegue transformar em capital financeiro. Exatamente. Então, acontece muito, são 2 formas. Né? Às vezes você tem dinheiro para investir na captação de tráfego. Isso você pode fazer por rede social. Você pode gerar anúncios nas redes sociais, falando que você tem podcast, né? Você pode passar por listas de transmissão. Então, aí é o dinheiro que fala. Quando você não tem dinheiro, um capital para investir na captação, você pode trabalhar isso de uma forma orgânica. Então, como é que é isso? Né? Então,
Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é o que acontece na vida da gente, não precisa ser a vida online, na nossa vida pessoal. Se você é uma pessoa que não tem amigos, né, mas você se sente. Agora você vai fazer alguma coisa onde você precisa de amizades, o que você faz? Você vai fazer amigos. Então, de um por um, você pode ir conquistando amigos. Mas a maneira mais simples, às vezes, é você fazer amizade com quem já tem muitos amigos. Porque aí você vai ser amigo dessa galera toda. Legal. Você né? já pega um pacote, Isso né? acontece no online também, né? Então, quando você às vezes não tem audiência suficiente, você começa a trazer para o teu ambiente pessoas que tenham já uma audiência constituída para que você possa trocar, na verdade, esses amigos. Uma audiência, E aí legal. você vai construindo audiências dessa forma, né? Legal, uma sacada legal essa, hein, pessoal? E o que manda muito, né, o que mais segura a audiência é o teu conteúdo mesmo. Sim. Quer dizer, o teu produto tem que ser bom. Tem que agregar valor. Tem que agregar valor, você tem que falar, as pessoas têm que gostarem, as pessoas têm que gostar de te ouvir, né? E ouvir aquilo que você tem para falar. Isso é o que segura, né? E você, olhando esse panorama geral que você acompanha de podcasts, para quem está começando, às vezes a pessoa fala, poxa, eu falo aí de física quântica, eu falo de biologia, quais são os temas que mais procurados hoje, por exemplo, na internet? Você Nossa, tem olha. uma visão assim do que as pessoas mais procuram, o que mais consomem nas plataformas, os top assuntos? Olha, o podcast mais ouvido do Brasil se chama Nerdquest. É um podcast que ele tem mais de 1 milhão de downloads por episódio. Por episódio, poxa, muita E coisa. ele pessoal. fala de quadrinhos, fala de RPG, fala da cultura nerd em geral, né? Fala de games. Né? Esse é um dos mais antigos e é um dos maiores podcasts do mundo. Né? E você encontra de tudo. Você encontra desde religião, tecnologia, fofoca, música. Então hoje está muito diversificado os temas, né? Tem espaço para todo mundo. Você tem notícias também, você tem um podcast que é o Assunto, da Renata Lupré, que é jornalista da Rede Globo, que também é um campeão de downloads, né? Você tem podcasts que falam sobre a área de comunicação, né? Eu sigo, por exemplo, o Podcast-se, que é do grupo Comunique-se, né? Comunique-se. Que fala sobre publicidade, comunicação. Tem um podcast muito legal do Ivan Moré. O Ivan Moré era o apresentador do Globo Esporte da Rede Globo. E hoje ele tem um podcast que se chama Desobediência Produtiva. O que fala isso? Na verdade ele pegou um pouco do gancho da vida dele, né? Porque ele saiu da Rede Globo e ele foi convidado a trabalhar. Todas as emissoras esportivas convidaram ele e ele não aceitou. Ele foi para o Vale do Silício, fez muitos cursos e decidiu entrar no mercado de podcast. E a desobediência produtiva é uma coisa meio que ligada a essa atitude que ele teve, né? De ser um cara meio nadando contra a maré, né? Aquela pessoa que você fala, pô, mas o cara vai sair da Globo, ele é louco e tal, exatamente. né? Vai fazer podcast. Vai começar uma... Então ele traz no programa dele, ele entrevista pessoas que têm um pouco desse viés, né? Que fizeram coisas que foram consideradas na época meio doidas, né? Mas que se deram muito bem, tiveram muito sucesso. Então é bem legal, as pessoas, ele é um apresentador fantástico e as pessoas que ele leva no programa também são assim de primeira linha, né? Tem algum segredo, você me falando do apresentador fantástico, tem algum segredo para um podcast explodir? De repente, você me falou do Nerdcast, né? Até uma coisa que pensando esses dias, até conversando, né? Como o entretenimento vai ser a visão do futuro, né? O investimento do futuro daqui a alguns anos, porque a gente está, seja por desemprego, cada vez mais pessoas desempregadas, seja por uma mudança no mercado de trabalho, cada vez gente com mais ociosidade, o próprio estresse do dia a dia faz as pessoas buscarem o entretenimento como uma válvula de escape. Mas tem alguma coisa que de incomum em todos esses podcasts assim que faz a pessoa continuar assistindo? Então, o que segura o podcast é o conteúdo.
Então, muitos canais de podcast começaram de uma forma bem amadorística, mas o conteúdo era tão bom que conseguiu captar audiência e se tornaram perenes no mercado, né? O que é um conteúdo bom? Então, conteúdo bom é aquele que traz público, que traz audiência, né? Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você, mas se tem muitas pessoas que têm o mesmo gosto que eu, isso vai ser bom, né? Então, mas se você está iniciando ou está com a ideia de colocar isso dentro de uma estratégia de negócio da sua empresa e as suas ambições são altas, é preciso você ter um suporte profissional para isso. Então, dá para fazer um podcast com o celular? Dá para fazer, mas é melhor que você tenha uma captação de áudio bacana, que você tenha uma edição bem cuidada. A profissionalização, né? Exatamente, principalmente numa cuidar empresa, desses né? aspectos técnicos. Né? E aliado a isso, você precisa daquela inteligência criativa. Quer dizer, é construir um roteiro, é saber qual é a linguagem que a gente vai utilizar para um determinado público, qual é o formato que esse podcast pode ter, né? Porque a gente pode fazer como estamos fazendo hoje, um bate-papo, uma entrevista, né? Mas outros formatos também são possíveis. Né? Eu posso fazer uma explanação individual, ou então a gente pode criar um seriado sobre algum motivo, né? Ou pode ser em formato de painel, onde participam muitas pessoas, e a gente pode ter participante de qualquer lugar do mundo via celular, né? Eles sendo parte da conversa. Então, essas rodas de conversa nos podcasts, elas são muito boas porque elas criam uma intimidade que vai contagiando o ouvinte. Legal. Né? Acho que essa intimidade, a pessoa parece que está na conversa, ajuda. E às vezes, o que acontece? A pessoa que quer fazer um podcast, vamos dizer, de uma empresa, ele não se vê com aquele talento de ancorar um podcast, né? De ser o apresentador. Mas a gente acaba colocando pessoas ali que fazem esse papel. São embaixadores daquela marca dentro de um programa que a gente cria especialmente para isso. Legal, boa sacada. E tem como, sei lá, a empresa está investindo no podcast, tem como ela ganhar algum dinheiro com isso? Ou ela vai ganhar dinheiro na forma da exposição da marca? Claro, a exposição da marca é uma fonte dela ganhar dinheiro, vai fazer mais venda. Mas tem alguma outra forma da pessoa ganhar um dinheiro com o podcast? Não, tem muitas maneiras de você monetizar o podcast, né? A primeira delas é você fazendo um jabá comum, um anúncio, né? Então, para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa o ano passado com 20 mil pessoas. Né? A pesquisa identificou que 63% dos ouvintes, eles consomem ou já consumiram anunciantes do podcast. Podcast, legal. Mas daí tem que pensar no anúncio também. Não vamos aqui pro nosso papo aqui falar feijão. Mas pode até ser feito dessa forma, né? Mas o ideal é que seja de uma forma um pouco mais discreta, né? Então, se eu estou falando com você e o meu anunciante é uma editora, por exemplo, eu falo, olha, eu estou lendo um livro do fulano e tal, que falou desse assunto. Quer dizer, eu trago isso para dentro da entrevista. Legal, né? Vender sem vender. As pessoas percebem que isso daí é um anúncio, mas de qualquer forma, se está relacionado com o tema que a gente está falando, é muito mais... Isso é importante, então, que o anúncio esteja sempre relacionado com o tema, né? Não pode vender um anúncio que não interessa. E empresas, às vezes, o que eles fazem? Eles aliam a sua marca a pessoas que já estão promovendo trabalhos interessantes em podcast. Né? Então, por exemplo, a Natura, ela se aliou a um podcast chamado Mamilos, que fala sobre assuntos diversos. Né? Isso era um podcast que já existia e eles criaram um programa que fala sobre o cuidados com o corpo. Né? Então era um podcast que já existia, a Natura foi lá e aportou ali seu apoio e patrocínio para esse tipo. Então, para monetizar hoje, para você ganhar dinheiro, o segredo é ter público, é sempre assim. Né? Se você tem muito engajamento em qualquer canal, ou no Instagram ou no YouTube, as pessoas começam a te olhar, a própria plataforma começa a te remunerar. Né? Quer dizer, se você tem muitos views no YouTube,
a plataforma começa a falar, poxa, ó, eu vou te pagar agora porque você se tornou interessante para mim, né? Então o segredo é ter público, né? Ou então, né, é você desenvolver produções por encomenda, né, para empresas, né? Ou às vezes o próprio público ele acaba bancando o podcast através desses financiamentos coletivos, né? Legal. Então você fala para a tua audiência, olha, você está gostando do meu assunto? Você quer continuar recebendo os meus episódios? Então entra no site e tal, vai lá, fala que você quer ser um sócio, um mantenedor, né? Padrinho, né? O pessoal chama de padrinho. As pessoas acabam doando dinheiro para você manter. Então o próprio público às vezes acaba ajudando a você a manter esses canais, né? Legal. Flávio, para a gente fechar aqui aquele momento que eu estou chamando aqui de a visão do cliente, que é a visão do cliente, que todo cliente tem, né? Uma objeção na hora de fechar uma venda. Eu aqui agora como cliente, minha audiência como seu cliente, por que eu investiria num podcast ao invés de investir no YouTube, por exemplo, que você citou aqui? Por que eu vou investir hoje num podcast ao invés de fazer um programa, um vídeo no YouTube? Bom, comparando um podcast com o YouTube, primeiro que é muito mais barato você fazer um podcast do que fazer, porque você está trabalhando com áudio e no YouTube você está trabalhando com vídeo. Trabalhar com vídeo exige muito mais coisas, né? Exige câmera, exige iluminação, né? Apesar que você tem recursos hoje até no celular para fazer vídeo no YouTube. Mas guardadas as devidas proporções, né, se você quer ter uma coisa de qualidade, você vai ter que investir em qualidade. Né? Então é muito mais barato você investir só no áudio do que no vídeo. Porque no vídeo, além de você investir também no áudio, você tem que investir na imagem. Legal. Né? Então eu tenho custo, seria uma vantagem. Exatamente. A outra vantagem que você tem... Desculpa, a pergunta foi... A pergunta é, por que eu sou seu cliente agora, minha audiência é sua cliente, e ela está decidindo agora, por que eu vou fazer um conteúdo para minha empresa, para minha marca? Por que eu não vou entrar no YouTube, que já é uma plataforma muito conhecida, e vou entrar num podcast, que ainda a gente está falando aqui do crescimento, mas ainda é um mercado em crescimento, enquanto um já é um mercado estabelecido? Então, é porque também o mercado está se voltando para o podcast. Então, hoje as empresas estão percebendo oportunidades muito grandes, porque quem começa sempre sai na frente também. Né? Então, quando você começa, que nem hoje você tem... Por que muitas pessoas vão para o Instagram e não vão mais para o Facebook? Porque a curva do Facebook já está caindo. Declínio. E o Instagram está subindo. Então as pessoas querem colocar o seu dinheiro em quem está crescendo e não em quem está caindo. Não digo que o YouTube está caindo, nada disso, não é isso. Mas hoje é uma tendência forte o podcast, né? Por ser também muito mais barato. Então eu acho que essa é uma grande vantagem. E outra grande vantagem que eu vejo do podcast é que a população brasileira ela absorve mais conhecimento por áudio do que lendo. Então, isso é fato. Né? Você tem hoje uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais. São pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem tirar conteúdo daquilo, não sabe interpretar, né? É aquela pessoa que quando você manda ler um livro, ele tem que ler 3, 4 vezes uma página para entender. Para tentar tirar alguma coisa. E por áudio não. Áudio é muito mais fácil esse entendimento. Então, no Brasil, isso está crescendo muito. O ano passado, dentro daquela pesquisa que eu te falei, houve um aumento de pessoas que consomem podcast de 70%. Só para você ter uma ideia, o Spotify está investindo $1 bilhão nesse segmento, comprando produtoras de podcast. O Google criou a sua plataforma própria. Então, quer dizer, com toda essa movimentação, se eu fosse um empresário ou se eu estivesse querendo fazer alguma coisa para me comunicar com o público, eu olharia com carinho o podcast. Legal. Porque é a tendência forte. Por causa dessa curva de crescimento que a gente está vendo. Legal. Acho que
Fica bem claro aí essas ideias aí para o nosso público, claro. Uhum. Cada um tem que pesar, ver a sua realidade, né? O que é a sua realidade, poxa, investir nisso, investir naquilo, né? Mas tem que estar na visão hoje em dia das tendências de mercado, né? Principalmente quem quiser se destacar, né? Flávio, quero agradecer imensamente sua presença aqui. Seus contatos aqui, o WhatsApp para entrar em contato com a Multimídias. Se alguém tiver dúvida, quiser me mandar pelo WhatsApp alguma pergunta, quiser se informar, quer ter uma ideia de valores, enfim, fiquem à vontade, podem... Legal, passa seus contatos aí para o nosso público também, está escrito aqui, mas deixa seus contatos aí, o telefone para gente. Eu vou passar o WhatsApp site. porque é muito mais rápido, né? Eu sou aqui de Sorocaba mesmo, né? Mas o meu número é de São Paulo, é 11 95384 6207. Flávio Lago. Também não esqueça aí você que gostou desse conteúdo, esse conteúdo agregou, a gente falou bastante de conteúdo, né, a importância de agregar para você. Se esse conteúdo agregou com você, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, se inscreva aí no nosso canal também para continuar recebendo conteúdos semanais. Ficou com alguma dúvida desse papo aqui? Deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente vem com o Flávio novamente para responder as suas dúvidas, questões que ficaram. Então não deixe de interagir com esse conteúdo aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, Carlos. Até mais. Valeu.